Rádio Águia Web. Você conectado com a melhor. Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Em Barras, 12:03. Esse é o seu jornal Águia Web, edição de número 129, quarta-feira, 10 de setembro, segundo dia do julgamento do Bolsonaro. Boa tarde a você que está nos assistindo através da nossa live e nos escuta através das plataformas de rádio web, digital e também do nosso aplicativo. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Marcos André. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Marcos André. Boa tarde a você que nos acompanha através das redes sociais, através do aplicativo da Rádio Águia Web. A partir de agora você ficará informado, né, com as principais notícias, né, do nosso estado, do Brasil e do mundo. Ontem a porta-voz da Casa Branca, né, uma loura azeda lá americana, ameaçou o Brasil de o emprego da Força Militar, né? A gente tem uma reportagem aí da Rádio Itatiaia, lá de Belo Horizonte, que já coloca a reação do governo brasileiro através da nossa chancelaria, através do Itamaraty, repudiando a ameaça, né? Ontem parece que eu estava falando aqui que o Brasil tem que procurar se armar, se defender, porque o exército brasileiro é uma sucata, né? O poder, né, digamos assim, o poder armamento, né, a diferença é enorme. Os Estados Unidos é um dos exércitos, poder militar é bem maior do que o do Brasil, né, mas... O mundo inteiro está se armando, né? Até Verdade. os dentes. Então vamos ter que entrar nessa corrida armamentística também, né? Tem que entrar, porque ninguém pode depender de ninguém para isso, né? A gente tem que se procurar se armar, né? A justificativa dela é que defender a liberdade de expressão. Traduzindo, defender a liberdade de expressão é defender as big techs, né? Porque os Estados Unidos, desde que o Roosevelt morreu e depois vieram esses outros presidentes, é uma coisa só, é uma máquina de guerra, é uma economia de guerra. Os Estados Unidos já desestabilizou quase todos os países do mundo, já invadiu. A grande questão é a seguinte: depois da Segunda Guerra Mundial, o complexo industrial militar dos Estados Unidos, junto com as petroleiras, saíram dando golpe no planeta Terra todo, invadindo tudo quanto é país, né, para roubar as riquezas de todo mundo. Hoje, né, as empresas mais valiosas são as de informação, né? O que os Estados Unidos está defendendo, na verdade, não é a liberdade, porque os Estados Unidos não vai criar um brinquedo bonitinho, gostosinho, como rede social, sem interesse econômico, gente. Vamos acordar. Isso é um negócio, isso é business, né? Então, o que eles estão defendendo, porque essas são as empresas hoje, as maiores empresas do planeta Terra, estão defendendo a liberdade econômica deles ganhar dinheiro, somente isso. É verdade, né? Tendo em vista que as Big Techs são hoje em dia as empresas mais ricas, né? Digamos assim, então, defender as redes sociais, né? Uma Big Tech é defender o seu próprio poder econômico. Nós estamos vivendo um momento de uma encruzilhada no nosso país. 2026, agora 2025, 2026, nós temos uma escolha para fazer nesse país. Se a gente quer ser um país livre, independente, ou se a gente não quer ser um país. Simples assim. Porque se a gente eleger alguém da direita, o que vai acontecer? Nós vamos se alinhar aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm interesse em desenvolver economicamente aqui. Tem interesse que aqui vire uma fazenda, né? Um fazendão deles e um prostíbulo, né? O que eles veem o Brasil como um lugar para vir fazer turismo sexual e para ganhar dinheiro aqui dentro. E outra coisa, é bom que a população comece a entender que as propostas da direita,
para o país, quais são? Um deles é desvincular o salário mínimo da Previdência. Ou seja, a Previdência vai ter um valor que vai ser inferior ao salário de quem está trabalhando. Essa é uma das propostas básicas para eles, né? Para resolver o tal do déficit público. No lugar de cobrar do rico, não. Vão cobrar dos aposentados. Como? Baixando o valor da aposentadoria. Essa é uma das propostas defendidas pela direita no país, né? Isso é o que os Estados Unidos defendem para o Brasil. É o fim do SUS, como é lá nos Estados Unidos. Então, se isso aqui deixar de ser um país que corre o risco de deixar de ser, está tentando ser e ainda não é, porque a gente não tem independência, a gente não tem um satélite, a gente não tem um GPS, o exército da gente sempre viveu voltado contra a gente, né? Então, todo esse problema que eles estão usando, a família Bolsonaro está usando aí o poder deles, o prestígio deles, perante o país mais rico, mais poderoso e mais armado do planeta Terra, para ameaçar o nosso país devido ao julgamento dele, né? Ao julgamento dele, Bolsonaro, que está se desenrolando. Nesse exato momento está votando o ministro Fux, que está votando a favor do Bolsonaro, a favor de anular o julgamento. Segundo ele, o Supremo não tem competência para julgar o ex-presidente da República, porque ele não é mais presidente da República. Ora, eu estava ouvindo ali a opinião de um jurista, o Serrano, né, que é professor da USP, ele colocando o seguinte: vamos lá, 90% dos crimes foram cometidos quando o cara estava na cadeira de presidente. E 2, as vítimas é o Estado brasileiro, é o presidente eleito, é o vice-presidente eleito, é ministro do Supremo. Os prédios depredados foram o prédio do Supremo, foi o prédio da Presidência da República, foi o prédio do Congresso. Então, qual é o tribunal que é para julgar? É o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ou do Rio de Janeiro, de onde é o Fux? Agora, é bom, Roberto, que a gente analise a questão política, né? Muita gente diz assim, porque fulano persegue Beltrano, não sei o quê. Isso não tem nada a ver, gente. Porque, vejam só, o ministro relator do processo contra o Bolsonaro é o Alexandre de Moraes. Quem foi que indicou o Alexandre de Moraes para o Supremo? A Dilma. Não. Ou Michel Temer. O Michel Temer, que chegou à presidência da República e conspirou para caçar a Dilma, para tomar o lugar dela. O Alexandre de Moraes foi indicado pelo Michel Temer, não tem nada com o PT. Quem foi indicado pelo PT é justamente o ministro Fux, que está aí se acovardando por Supremo, por Donald Trump, né? Se acovardando por Donald Trump, fazendo o que o presidente americano quer, que é anular o processo contra o Bolsonaro. Esse é o voto dele, né? Ainda está votando lá, está se desenrolando, né? Pelo que ele já falou, há horas e horas que eu assisti, a interpretação é essa. O ministro Fux foi indicado por quem? Pelo Lula. Pela Dilma. Pela Dilma? Pela Dilma. Pela Dilma Rousseff. Parabéns, 2011. Dilma. Em 2011. Ele não deu uma penada para defender a Dilma. Entendeu? Quando a Dilma foi caçada injustamente. E agora está votando para anular a sentença, o julgamento. Vai passar a borracha para limpar, passar o rodo, né? Passar o rodo. E aí você vê, não tem nada a ver. O ministro, o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, pelo PSDB. Né? Lá tem 2 indicados pelo Bolsonaro que não estão nessa turma. Né? O julgamento está em 2-1. Né? Debaixo de ameaça de uso do exército americano. Veja só que ponto, né? Hoje, dia 10 de setembro de 2025, um país como o Brasil, que tem relações há 200 anos com os Estados Unidos, que compra deles. Aqui a maior parte dos brasileiros são apaixonados por americano. Eu não sou. Né? Nós estamos sendo ameaçados porque a gente está fazendo um julgamento nesse país. Quer dizer, a gente tem que resolver agora, nas eleições em 2026. Se houver eleição daqui para lá, porque se tiver uma invasão, não vai ter nem eleição. Vai ter o exército americano aqui dentro do país. Né? Então, quem mais vai sofrer com isso
se o Brasil não conseguisse tornar um país, né? Os pobres. Porque os ricos, meu amigo, já estão vivendo lá em Miami. É verdade. A maioria das autoridades brasileiras, seja até político, tem visto americano, tem residência lá. Tudo lá em Miami. Vamos passar o final de ano lá. A praia deles, praia muito sem graça, porque primeiro você não pode beber cachaça lá na praia, lá nos Estados Unidos. Tu quer, Marcos André, ir pra uma praia que os ricos não podem tomar uma gelada? Só pra pegar sol. Aqui a gente taca a cara na cachaça, né? Pois é. Olha, gente, o governo regulamentou a pensão vitalícia às crianças vítimas do vírus Zika. As crianças não têm culpa do país não ter saneamento, do país não ter um controle dessas pragas, né? Então as crianças têm que ser acolhidas pelo Estado. É isso que é importante. O país é importante para quem? Para os pobres, Roberto. É verdade, né? As crianças não têm culpa. E isso aí era algo para estar sendo pautado, né? Seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, mas hoje o que a gente se fala é sobre o julgamento, sendo que tem outras prioridades, né? Por exemplo, esse caso aí é um caso de grande importância, né? Para aquelas famílias, principalmente famílias de baixa renda, que são pessoas mais vulneráveis, que não têm acesso a saneamento básico, que leva, né, a toda essa consequência aí do Zika vírus. Uma criança com Zika, ela não vai gerar riqueza, ela não vai poder trabalhar, né? É verdade. Ela só vai gerar despesa para a família. Olha, no Brasil, cerca de 22% dos adultos têm diploma superior. É uma boa isso? 22%? 22 tá pouco, né? Pouquíssimo. Os países que fazem parte da OCDE, a média é 42%. É bem pouco, né? Muito pouco ainda. Tem muito que avançar a educação. Ainda bem que o presidente Lula está construindo uma universidade aqui em Barras, né? É verdade. Esse dado, né, evidencia que o Brasil ainda precisa muito investir na educação. Já foi muito pior. Hoje tá bom ainda comparado ao que nós já tivemos, mas o segredo é continuar avançando, né, para que a gente venha mudar esses dados, porque 22% é muito pouco comparado a outros países aí de primeiro mundo. E a gente como eu sempre falo aqui, a gente é um país de primeiro mundo. A gente só chega lá, Roberto, se tiver educação. Porque se não tiver educação, a produtividade nossa é baixa. Porque a gente não tem nem mão de obra qualificada para determinados tipos de empresas. Se você vê a quantidade de engenheiros que são formados na China todos os anos, e nos Estados Unidos, na Europa, é uma coisa que você só vai conseguir avançar. E o avanço só vem através de tecnologia, né? O avanço não vem através de delírio, não. Ele só vem através de estudo, de trabalho árduo, duro, de pesquisa, de incentivo ao ensino. Só assim. Não tem outro caminho. Não existe atalho. Conhece algum atalho para isso? Não, tem não. Hoje em dia ainda tem essa questão, né, hoje em dia a gente vê bastante nas redes sociais a febre do empreendedorismo, né? Hoje tem muita gente que fala que o ensino superior não serve para nada, que não enriquece, mas é uma mentira. É um discurso falso, esse discurso do empreendedorismo. Falso. Totalmente falso. Porque na verdade o que todo mundo precisa de ter é uma carreira estável, é ter um ganho. Dizer que é melhor ser autônomo do que ser seletista, isso é mentira, isso é uma falácia. Olha, gente, o governo federal cancelou registro de pescadores no Piauí e investiga fraudes. Isso aqui me preocupou muito, porque a notícia aí está vinculada que houve o cancelamento de registro, mas não diz quantos. Se foram cancelados todos e estão investigando as fraudes, ninguém sabe como é que vai ser este desenrolar. Agora que o abacaxi vai ser grande, vai. Porque eles querem, segundo a reportagem, a gente vai aqui esmiuçar direitinho para você pescador, que tem um grande número aqui
na cidade de Barras e aqui na nossa região, norte do estado, aqui no território dos Cocais, é um peso significativo aqui, porque a quantidade de pessoas que recebem, né, esses benefícios é muito grande. E pela reportagem eu não consegui entender se houve um cancelamento geral ou se é específico. Mas estão investigando, inclusive o que mais se bate aqui é em cima do atravessador, de quem está recebendo todo ano. Quando eu era presidente da Colônia de Pescador, nunca cobrei, nunca precisou de advogado, nunca precisou cobrar taxa de ninguém. Para tirar uma carteira não precisava cobrar taxa de ninguém. Primeiro, o governo federal não cobra taxa para tirar a carteira de pescador. Não cobra taxa. Segundo, também não cobra taxa para liberar o seguro-desemprego. Então, todos os anos, esse povo aí inventou de cobrar os pescadores, de tomar uma beirada do dinheiro deles. A Polícia Federal está atrás disso. Tá atrás disso. Pelo que eu estava lendo na reportagem, as investigações vão investigar, né, se tem registro, né, de atividades como pescador, se tem biometria, porque tem um cadastro, né? Eu não sei se ainda tem a biometria ou vai ser implementada para evitar fraudes. Mas tem um abacaxi muito grande para a gente descascar, né? Então, vai chegar, a investigação vai chegar nos pescadores também, principalmente nesses atravessadores aí. Porque tem deles aí que de forma assim descarada, né, e assintosa, exercem profissão. Por exemplo, tem gente que é pescador e tem um negócio, é empreendedor, aí é complicado, né? Com nome, tem deles que tem até letreiro, tem até nome na parede. É verdade, então tá aí, né, esse abacaxi aí para as investigações apurar, porque tem muita coisa errada. Pelo que eu vi na reportagem, tem pessoas que nem pescador são, mas tá lá, cadastrado, registrado como pescador. Eu tenho um amigo, por exemplo, que convidaram ele para se filiar, ele até pesca esporadicamente. Mas ele tem uma oficina. Ele disse, não, eu não vou. Chico Leite, o que é que tu acha disso? Não vá. Não cometa o crime. Porque não é a sua atividade principal. Não é a sua atividade. Eu, quando era presidente da Colônia de Pescador, nunca recebi benefício nenhum. Eu tinha a carteira do IBAMA de pesca amador. Pesca amador, ninguém pode receber seguro. Qualquer pessoa pode ser pescador. Agora, viver da pesca é outra história. É diferente, né? E que o sujeito que não souber botar uma minhoca no anzol e rebolar a linha dentro da água e esperar, e ter paciência para esperar o peixe fisgar, né? Olha, aqui no Maratuá ainda dá para pegar umas piranhas de vez em quando, né? Tem um tempo aí da piaba aí, no começo do inverno. Piranha que é peixe bom, né não? Piranha é bom. Olha, o dono da Marvem Veículo é mais outro preso, mais outro vendedor de carro lá da Teresina, foi pro Chilindró hoje, Marcos Vinícius Veloso Nogueira. E o cara tem sobrenome famoso e pomposo aqui do estado do Piauí. Dono da Marvem Veículo, tá preso, operação capital oculto, crime organizado. Nessa semana, agora, já é a segunda loja de veículos, é o que a gente sempre fala aqui, é um dos setores mais utilizado para lavagem de dinheiro nesse país, né? E eu conheço vários casos de gente aí que lavou muito dinheiro e que é bandido mesmo, que está nesse ramo aí, dessa questão de carro, né? É verdade. E eu acho que, eu não me recordo, mas no Piauí nunca teve tantas prisões como está tendo agora com relação a esses supostos empresários, também até repressão ao tráfico de droga, como nesse governo agora do Rafael Fonteles. É a segurança, ao passo que a saúde está um caos, está o próprio Getúlio Vargas complicado, né? O Ministério Público dando em cima das condições físicas do Hospital Getúlio Vargas. E ontem a gente até alertando para o Ministério Público dar uma olhadinha também aqui no Hospital Regional Leônidas Melo, né? Agora, a segurança não. A segurança, o governador Rafael Fonteles está investindo pesado, né? Aí, com o secretário Chico Lucas. Barras é um exemplo disso. Estão construindo delegacia, construindo quartel de batalhão de polícia militar,
viatura nova, o policiamento melhorou na cidade, a gente reconhece isso, né, que a polícia em Barras é muito mais presente hoje, né? Agora, com relação à saúde, é triste, né? É verdade, né? Olha, gente, a gente aqui quer prestar solidariedade aqui à jornalista Teônia, né? A Teônia, ela está sendo atacada na internet. Né? A Teônia explicou que os ataques estão ligados à sua posição política. Aspas aqui para Teônia. Por ser mulher, por ser contra a família Bolsonaro e por estar na linha de frente em defesa da democracia. Sou atacada diretamente, mas a partir de hoje vamos dar um fim a isso. Porque a internet não é terra sem lei. Eu não vou aceitar ataque de ódio transvertido de liberdade de opinião, disse a jornalista. Toda a nossa solidariedade, nós vamos mostrar aqui o vídeo dela no final do jornal, é o último ponto do jornal, e a gente externar a nossa solidariedade, né? E é isso, a internet não pode continuar sendo usada dessa forma, né? É verdade, tem que ser responsabilizado, né? Quem faz os comentários, quem usa a rede social e também as próprias Big Techs. Olha, há 20 anos atrás, quando começou a tomar corpo essa história, primeiro que é preciso que as pessoas tenham uma compreensão histórica do processo. A internet, ela foi criada pelo exército americano. Todas essas empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos, e não só dos Estados Unidos, na China, na Rússia, é controlada pelo Departamento de Estado do país, pelo Departamento de Guerra, que agora o Donald Trump mudou lá o nome, lá, Pentágono, voltou para o nome do Departamento de Guerra. Ele gosta de ficar mudando o nome das coisas, só mudando, fazendo palhaçada, né? Então, a internet ela foi criada para unificar os locais, né, de disparo de mísseis. Né? Se, por exemplo, uma cidade fosse atacada, o exército americano ia conseguir acionar o arsenal atômico deles lá de qualquer parte do país. Então a internet começou assim. Né? E hoje a internet, o controle da internet é o controle da informação. É o autoprocessamento de dados, é saber da vida de todo mundo, né? Saber do que você gosta, mais do que você se lembra, né? Tudo isso, dados hoje, é a nova riqueza do mundo. Tanto é que essas Big Techs são as empresas mais ricas do mundo. Então, quando surgiu isso, a China, a Rússia e alguns países, muito poucos, se preocuparam logo de início e colocaram o freio. Por exemplo, lá na China não tem Facebook, não tem Meta, porque eles não aceitaram colocar o data center lá dentro do país, para que o governo chinês controlasse, né, o data center do país. Aí, mas isso é censura e tudo. Gente, isso é soberania, isso é um controle do país. Eu tenho isso na minha cabeça há mais de 20 anos, eu sei, e sempre defendi a posição chinesa, a posição dos países soberanos, Rússia, de controlar isso. Porque o controle disso está na mão de outro país, com o interesse deles prevalecendo sobre os nossos interesses. Não vamos ser tolos de achar que eles vão defender algum interesse nosso aqui antes de defender os interesses deles. Né? Então, o controle disso é muito importante. Já houve uma época no país que era proibido qualquer grupo estrangeiro ser dono de um meio de comunicação no país. Juscelino Kubitschek, ele foi muito criticado porque ele tinha um amigo jornalista que não era brasileiro, não tinha nascido no Brasil, mas era brasileiro porque viveu a vida toda aqui. Porque a imprensa brasileira, ela era obrigatoriamente, só poderia ser empresas, pessoas, brasileiros natos. E com o advento dessas redes sociais, acabou o controle. Como diz a palavra que a extrema-direita mais gosta. Acabou a narrativa, o controle da narrativa. O controle da narrativa é deles. Vamos assistir aí o vídeo, aí, o comentário a respeito das ameaças
militares dos americanos por parte aí da Rádio Itatiaia. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou uma nota condenando a sinalização de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderia usar a força militar para proteger a liberdade de expressão no Brasil e no mundo, em uma posição sobre eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Abre aspas para a nota do Itamaraty. O governo brasileiro condena o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força contra a nossa democracia. O primeiro passo para proteger a liberdade de expressão é justamente defender a democracia e respeitar a vontade popular expressa nas urnas. É esse o dever dos três poderes da República, que não se intimidarão por qualquer forma de atentado à nossa soberania, fecha aspas. Isso que disse o Itamaraty. A chancelaria brasileira repudiou ainda a tentativa de forças antidemocráticas de instrumentalizar governos estrangeiros para coagir as instituições nacionais. Questionada por jornalistas sobre possíveis novas retaliações ao Brasil, caso Bolsonaro seja condenado, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, negou que mais sanções econômicas estejam em discussão pelo governo americano. Ela ressaltou, no entanto, que para Trump a liberdade de expressão é uma prioridade. Abre aspas. O presidente não tem medo de usar meios econômicos nem militares para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. A liberdade de expressão é a questão mais importante dos nossos tempos. O presidente Trump leva isso muito a sério e, por isso, tomamos ações contra o Brasil. Fecha aspas. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. E ontem à noite, assistindo os noticiários, olhando para a cara dessa porta-voz americana, me lembrei do Nelson Rodrigues. Uma peça dele, bonitinha, mas ordinária. A loira lá, né? É. Eu vi lá. Mas quando o governo ele rejeita nessas sanções, né, econômicas, essas ameaças, né, ele está dando um recado que essas coisas é para resolver aqui dentro do nosso país, né, sem interferência de países estrangeiros, seja os Estados Unidos, seja a China, seja qualquer outro, né, porque é um problema daqui, entendeu? Assim, é um problema que não vai implicar diretamente neles, vai implicar sim, caso, né, as redes sociais sejam banidas, aí sim vai implicar, mas nesse caso aqui, se tratando do julgamento do Bolsonaro, não vai implicar nada, né? A não ser que tenha algum interesse, né, do ex-presidente voltar a ser presidente aqui do Brasil. Eles têm interesse, sim, de acabar com a soberania do nosso país. Os Estados Unidos têm esse interesse, né? Isso está bem claro. Olha, Roberto, e você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, guerra é negócio. Não se faz guerra. Você já viu alguém invadir um país pobre que não tem coisa nenhuma? Está preocupado com um paíszinho que não tem nada? Porque um país ele tem ou riqueza, ou localização geográfica. Muitas vezes a localização, por exemplo, a Turquia, a localização geográfica dela é das melhores do mundo, né? Então, a importância vem disso, né? Então, o Brasil é um dos países mais importantes do mundo. Nós estamos entre os 10 países mais importantes do planeta Terra. Porque isso aqui é um lugar rico, como dizia lá o português lá, onde se plantando aqui tudo dá. Aqui é a terra maravilhosa, o Brasil. Entendeu? Então, ninguém quer. Por que o Donald Trump está com os navios lá do lado da Venezuela? Porque lá tem petróleo, ao burbutão. Não se briga por quando não se tem um interesse econômico. A briga é por dinheiro, a briga é por riqueza. É isso. É verdade, né? Com relação ao caso aí do... E a família Bolsonaro e a extrema-direita está a serviço dos Estados Unidos. Eles não estão preocupados com o país. Eles não estão preocupados com os pobres do país. Eles estão preocupados com eles. Porque eles se sujeitam, a vida para eles é maravilhosa, eles serem capazes dos americanos. Para eles é maravilhoso, eles querem estar lá nos Estados Unidos. Ontem aconteceu um fato engraçado.
Eu estava vendo um vídeo de uma manifestação pelo 7 de setembro em Portugal, de um grupo de extremistas brasileiros, né, que estão lá em Portugal e são bolsonaristas. Vai que aparece um extremista do Chega, o partido de extrema-direita, o partido nazista lá de Portugal, que está crescendo muito. E o português vai lá discursar lá no ato bolsonarista do 7 de setembro. Adivinha o que ele disse para o brasileiro, Roberto? Para eles voltar para o Brasil. Portugal tem bastante disso. Que lá tem muito brasileiro, tudo ladrão, tudo bandido e tudo, que quem eles deviam estar era no país deles. Olha, gosto muito de vocês são gente boa, Bolsonaro, mas vocês lá e nós aqui. Portugal. Aí como não podia deixar de ser um deles brasileiro lá, porque o português, ele estava falando de uma forma assim tão rebuscada que tinha alguns idiotas bolsonaristas aqui que não estavam nem entendendo que o português estava mandando eles voltar, mas vai que caiu. Eu vou pegar esse vídeo e vou trazer para cá, porque é hilário. O problema é que é um pouco longo. É um pouco longo. Aí um dos brasileiros lá caiu a ficha que o Portuga estava mandando eles virem embora de lá, né? Adivinha o que foi que o brasileiro disse? Vai tomar. Não podia faltar, né? Porque no brasileiro, né? Só brasileiro mesmo, né? Mas Aí... o português, ele é orgulhoso. O português, eu acho que pelo fato de ter colonizado o Brasil, né? Português não gosta de brasileiro, não. De jeito nenhum, né? E deviam devolver todos os brasileiros que estão lá, mandar os de direita e os de esquerda que estão lá. Mandar tudo. Mas mandar o dinheiro, a riqueza que eles roubaram de nós também junto. Só nós vamos devolver vocês, mas vamos devolver com o que nós roubamos de vocês. O ouro, a prata, a madeira, tudo que nós carregamos daqui, mandar junto. Aí, né? Até eu ia lá para poder ajudar a trazer de volta, né? É verdade. Os europeus não podem falar de ninguém no mundo. Eles fizeram 2 guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mataram milhões de pessoas, escravizaram outros milhões de pessoas, roubaram no planeta Terra todo. E aí agora fica, porque nós somos civilizados. Vocês são muito ladrão. Né? Vieram aqui na América do Sul, na não China. Não todos, eu não estou falando do povo, né? Eu estou falando das elites. A África foi praticamente sucateada, né? Pelos europeus também. Roubaram até o povo, rapaz. Meteram o povo dentro das galés e trouxeram pra cá, pra trabalhar debaixo de chibata. A roubar a força de trabalho. Isso é roubo. Olha, gente, o governo regulamenta a pensão vitalícia para as crianças vítimas do Zika, vamos lá, ter acesso a isso. Espero que o acesso a esses benefícios seja de forma administrativa, que as famílias não tenham que se endividar, pagar advogado para poder ter direito a esse benefício. Uma portaria conjunta do Ministério da Previdência e do Instituto Nacional do Seguro Social regulamenta o pagamento dos auxílios financeiros às vítimas do vírus Zika. A norma, publicada nesta segunda-feira, estipula as regras para acesso à indenização por dano moral no valor de R$ 50 mil e a pensão mensal vitalícia de R$ 8.157,41 às crianças nascidas no Brasil com deficiência permanente causada pela síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika durante a gestação. O requerimento dos valores deverá ser feito junto ao INSS pelos canais de atendimento do Instituto, incluindo o aplicativo Meu INSS. Para ter o benefício concedido, é necessário apresentar documento de identidade e CPF do requerente e do representante legal e laudo emitido por junta médica, privada ou pública. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. E mais uma boa notícia aí. Boa notícia, né? Principalmente para as famílias, né, que tem essas crianças, né, que, né, acabaram contraindo o vírus, né, da Zika, né? E elas precisam, né, desse auxílio, dessa mão ajuda aí do governo para poder cuidar, né? Porque quem tem esse vírus, né, necessita de cuidados, né?
A vida de uma vida mãe, toda. de uma criança com um problema, com deficiência, é complicada a vida. Complica a vida da pessoa. Exatamente, principalmente da mãe, né? Muitas Sim. das vezes Muitas vezes o macho faz largar. sai, né? Foge, não quer assumir. Né? Quem Então, fica quase que a maioria dos casos, quem fica no pé de sapo é a mulher. né? E precisa, né, dessa ajuda do governo, né? Porque tem gastos, tem custos, tem tempo, né? Porque gasta principalmente tempo, né? Porque cuidar de uma criança nessas condições exige muito tempo. Tempo, dedicação, amor, carinho, né? Tudo E isso. precisa das pelegas, né? Que agora tá vindo aí. Olha, gente, vamos atentar para esses dados aqui a respeito do número de brasileiros adultos que têm diploma superior. É cerca de 22%, mas é muito pouco ainda. A gente está muito atrasado. Vamos ver a comparação com os países da OCDE. Quase 22% da população adulta brasileira entre 25 e 64 anos tem ensino superior. O índice é menor que a média de 48% da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Nessa faixa de idade aqui no Brasil, o mais comum é ter nível de educação abaixo do ensino médio completo, o que representa um desafio para o acesso ao ensino superior e para a permanência na universidade. Os dados estão no relatório Educação em Resumo 2025, divulgado pela OCDE e analisado pelo INEP, instituto ligado ao Ministério da Educação. Segundo o estudo, a evasão no primeiro ano da graduação passa de 20%, muitas vezes por dificuldades financeiras ou falta de preparo. Outro problema é a média de 62 alunos por professor nas faculdades privadas, contra 18 da média da OCDE. O atendimento ao aluno e a qualidade do ensino são afetados pela superlotação. No ensino público, a média é de 10 estudantes por professor, abaixo dos 15 da OCDE. Só que dos quase 10 milhões de alunos do ensino superior no Brasil, quase 80% estão em instituições privadas e a maioria deles estuda à distância, segundo o MEC. Entre os pontos positivos, 84% dos nossos professores do ensino fundamental têm formação superior, um bom indicador de qualidade, ainda mais quando o outro destaque vem da educação infantil, como detalhou a coordenadora de Estatística Internacional Comparada do INEP, Cristine Carvalho. A gente tem cerca de 75% das crianças de 3 a 5 anos matriculadas na educação infantil. Esse número, de 2013 a 2023, variou 15%. É um ganho extraordinário em relação à média OCDE, onde essa variação se deu em apenas 5,8%. O Brasil também investe 2,6% de toda a riqueza produzida no país em educação primária, superando a média da OCDE de 2,2%. Outro destaque é que o ritmo de crescimento de pessoas com mestrado tem sido similar ao da OCDE. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é formada por 38 membros, principalmente por países ricos e desenvolvidos, mas tem nações emergentes como Argentina, México, Chile e Brasil, que buscam se tornar membros. Uma das condições para integrar a OCDE é melhorar indicadores importantes, como os da educação, além de adotar práticas internacionais que aumentam a confiança e atraem investimentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Tem muito caminho para trilhar ainda, viu? Porque os indicadores são baixos. O único indicador que a gente supera os países da OCDE é o investimento no ensino básico. Hoje o governo brasileiro está investindo mais dinheiro do que os países ricos na educação básica. O problema é a qualidade da execução, né, desses recursos, né? Quando eles chegam na ponta, como um município como aqui de Barras. Eu estava até brincando aqui durante a exibição da matéria, que aqui em Barras estão matriculando menino aí, nem nasceu ainda, eles já estão matriculando, né? Aqui a escola em tempo integral é uma ficção, né? A gente foi
faziam a inauguração no calçamento lá no Solidão junto com o Brau, tava as mães lá reclamando que estão dividindo as salas, fazendo uns cubículos com gesso, porque não tem espaço dentro dos colégios, que criaram os colégios de tempo integral, todos os colégios de tempo integral, mas nenhum é tempo integral, quer dizer, parece só um no Santinho ainda funciona, né, do município. É verdade. Mas a verba vem, o fundo vem, o Fundeb, mas a qualidade da educação está bastante baixa, né? E esse número, né, que a gente apresentou aqui na reportagem, ele evidencia, né? Evidencia que o Brasil ainda tem muitos caminhos, né, para trilhar, para que a gente venha chegar, né, melhorar a educação básica aqui do nosso país, né? Porque enquanto a maioria dos países desenvolvidos, a maioria tem acesso ao ensino superior, aqui a gente está com cerca de 22%, que é bem baixo, né? Então, isso mostra, né, que o Brasil ainda tem muito a desenvolver no que diz respeito à educação, porque e isso também, esse dado, ele reflete, né, pela má qualidade, a má gestão dos recursos públicos que é enviado para as cidades, para os estados, né, porque o dinheiro vem, o fundo vem, mas o que está acontecendo no meio do caminho que esse fundo, esse investimento não está tendo resultado? A exemplo aqui de Barras, né, que a gente estava falando aqui agora, tem pessoas que nem estudam, mas estão matriculadas. Essas pessoas, elas nunca vão chegar no ensino médio, porque já não estudam, mas o dado fica lá. Então não tem como a gente crescer o número de pessoas para o ensino superior se pessoas que nem estudam, mas estão matriculadas. Então o fundo está vindo, o dinheiro está vindo, mas infelizmente o mau uso dele tem comprometido aí a qualidade educacional aqui do nosso Brasil. E o Brasil, o grande problema do Brasil, o Brasil está tentando se tornar um país, né? Porque essa questão da educação nos países ricos, esses países que participam da OCDE, a questão da educação foi resolvida há mais de um século, há mais de 100 anos, 150 anos, 200 anos. Desde as revoluções burguesas já se providenciou a educação, né? Aqui no Brasil, a educação básica é muito recente. O governo, durante a ditadura, durante vários períodos no Brasil, eles investiam mais nas faculdade pública, a partir da derrota dos paulistas em 32, que eles criaram a USP, que foi a primeira assim, grande faculdade do país, né? Isso na década de 30, mas a Europa e os Estados Unidos já tinham faculdade com mais de 100 anos, com quase 200 anos. A nossa primeira grande faculdade foi criada na década de 30 lá em São Paulo, né? Que é a USP, que é a principal instituição. E o ensino básico no Brasil não existia. Porque eu me recordo da prefeitura de Barras, os professores eram leigos. Os professores eram semi-alfabetizados. E os salários eram aviltantes, praticamente davam aula por vocação, por amor. Não tinha, o salário era ínfimo. Isso até o último governo do Cabo Louro era assim. O primeiro governo que teve Fundeb, que teve dinheiro para investir em educação, foi do Elias. Ou seja, a educação básica no Brasil só passou a ser política de Estado a partir do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso. Depois implementada e impulsionada pelo Lula, pela Dilma, né? E aí veio o governo do Bolsonaro e botou um pastor que andava pedindo, era ouro, né? Nem me lembro o nome. Tu te lembra o nome do ministro da Educação do Bolsonaro? Ninguém sabe. O atual é o Camilo Santana, senador, ex-governador do Ceará. Todo mundo sabe quem é, porque o cara é da área, né? Não tinha ministério da... Então, se você pegar o tempo histórico, né, é muito pequeno o prazo em que o Brasil... Tanto 80% dos estudantes de ensino superior é em universidade privada, a maioria é à distância, porque não tem estrutura, não tem dinheiro. Barras não tem uma faculdade, está sendo construída agora, a primeira. E Barras é cidade desde 1842. 1841, 1842.
ainda não tem uma faculdade. Já teve polo, antigamente a Federal do Piauí teve um polo aqui, o Crutac, muito lá atrás, mas não era nunca teve um camp aqui em Barras, né? Então qualquer cidade do porte de Barras, nesses cidades, países desenvolvidos, tem educação, né? Então o investimento que foi feito na educação básica está refletindo aos poucos, né? São gerações, né? Mas aí, Roberto, quando você pega um mau gestor no município, coloca um secretário como esse chão de estrela aí, que é o secretário de Educação aqui de Barras, que num 7 de setembro, no lugar de fazer uma gincana cultural, de discutir, de levar informação para os alunos, bota o povo para machado, fantasiado de Homem-Aranha, pela rua da cidade. Isso é um negócio sem sentido. Então, para melhorar, né, a prova tal é que Barras não tem bons indicadores. Não tem bons indicadores. Se tivesse, eles estavam aí, divulgando. Olha, Barras está no... Não está, a gente não atinge os indicadores. Barras não tem um case, não tem um exemplo, não tem um caso de sucesso dessa administração desastrosa que está aí. Né? Porque dinheiro, o Fundeb de Barras está recebendo, só perde para Teresina. Recebe mais do que Parnaíba, do que Floriano, do que Campo Maior, do que Peripiri. Dinheiro está vindo. Está aí a reportagem colocando que o governo, em educação básica, né, está investindo mais do que os países ricos, os países da OCDE. Acontece a aplicação disso. Né? A aplicação disso. É verdade. E quando se fala do ensino superior, quando tem Enem, a gente vê que a maioria das pessoas, dos alunos que passam, né, para os cursos superior, são do privado, não são do público, infelizmente. Então, mas está vindo o Fundeb, está vindo os recursos, só estão sendo mal administrados. Com certeza. Olha, gente, uma reportagem aqui da cidadeverde.com, a reportagem do Tássio Cruz, de hoje, né? De ontem, aliás, dia 9. O governo federal cancela registros de pescadores no Piauí e investiga fraudes. O Ministério da Pesca publicou no Diário Oficial da União dessa terça-feira, dia 9, ontem, a portaria, depois eu vou dar uma olhada nessa portaria para ver qual é a amplitude disso aqui, a portaria 515/2025, que cancelar a pedido inscrições no Registro Geral de Atividades Pesqueiras e licença de pescadores e pescadores profissionais. Cancelar a pedido. Pedido de quem? A Polícia Federal? Não explica aqui. A medida abrange registros vinculados aos estados do Amazonas, Minas Gerais e Piauí. Isso deve ter sido o governo que pediu para cancelar, né, Roberto? Só pode. Paralelamente, o governo federal, por meio do Ministério da Pesca e Controladoria Geral da União, a CGU, pediu à Polícia Federal, na última semana, a abertura de investigação sobre concessão do seguro de defesa do pescador no Piauí em vários municípios brasileiros. Piauí é o Piauí todo, né? Em resposta, a Superintendência da Pesca em Teresina esclareceu que a portaria, aspas, trata exclusivamente do cancelamento voluntários, ou seja, quando o próprio pescador solicita o cancelamento comparecendo à secretaria lá do Ministério, abrindo o processo. Conforme o órgão, esse tipo de portaria tem sido publicado com frequência. De acordo com o texto, os cancelamentos seguem os dispostos na portaria 127/2023, que trata das regras para concessão e manutenção e encerramento do RGP, que é o Registro Pescador. O documento determina ainda que a portaria seja fixada em local visível. Investigação. O governo federal pediu à Polícia Federal, na última semana, a abertura de investigação. As apurações iniciais identificaram 2 tipos de prática criminosas. Em uma delas, atravessadores estariam coagindo pescadores artesanais legítimos a repassar parte de seus vencimentos. Em outra, haveria indução e orientação de pessoas que não têm o direito ao benefício
a acessá-lo de forma irregular por meio de fraude e informações falsas. Segundo o Ministério da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, a auditoria revelou casos em que pessoas sem direito eram instruídas sobre como receber o benefício em troca de parte do valor pago. Já o ministro da Pesca, o André de Paula, afirmou que a prática desvirtua uma política pública criada para proteger a família dos pescadores. Novas medidas. Além do pedido de investigação, o governo anunciou um conjunto de ações para fortalecer o mecanismo de controle do seguro-defesa. O Ministério do Trabalho passará a verificar a verificação presencial dos requisitos de habilitação, completando o processo digital feito pelo INSS. Nesse momento, equipes serão enviadas para o Amazonas, para a Bahia, Maranhão, Pará e Piauí, estados que concentram 75% dos pescadores artesanais registrados no país. A checagem envolverá notas fiscais. Bom, pelo que eu entendi aqui, Roberto, os cancelamentos, porque eles fazem a matéria, colocam ali a lead na matéria e acaba por confundir o público. Os cancelamentos aqui são a pedido dos próprios pescadores. São pescadores que já estão vendo que não se enquadra, que pode responder, isso estão lá voluntariamente. E é o conselho que a gente dá. É quem realmente não se enquadra, procurar se desvencilhar disso, né? Porque isso aqui é crime, é falsidade ideológica, né? É crime, né? E envolve diretamente no uso de recursos públicos. Então é por isso que essa investigação ela vai acontecer, está acontecendo, né? Para resolver essa situação toda, porque ali é preciso achar os culpados, né? Punir eles, porque eles estão mexendo no dinheiro público, né? É recurso público, então acaba prejudicando quem realmente precisa, né? Então quem está vendo que não está precisando mais, que não se encaixa, é bom se desvencilhar mesmo. E tem tempo para pensar direitinho, porque o defesa é só em novembro, né? Começa. Então, vai ser preciso, segundo o Luiz Marinho, ministro do Trabalho, eles vão deslocar uma quantidade boa de técnicos. Agora é muita gente para eles verificar de casa em casa, tirar. Vai ser um negócio. Porque o que 75% gente, dos pescadores estão nesses estados, né? Na verdade, é o quê? 5 estados, né? Basicamente, 5. Cadê os Piauí, estados? Amazonas, Bahia, Maranhão, Pará e Piauí. É muito 5. 5 estados, 75% dos pescadores. Vai ser muita gente, né? Os 25% é no restante. Os outros 25% é no resto do Brasil todinho. Aí a média é de um pescador por lá, né? É complicado. Gente, vamos aqui, ó. Agora vamos aqui pro dono da Marvin Veículos. Tá no GP1, o colunista aqui é o Bruno Suene. O dono da Marvin Veículos é preso na segunda fase da Operação Capital Oculto. O empresário procurou a sede do Departamento de Narcóticos acompanhado do seu advogado. Na verdade, ele se entregou, né? Porque a polícia tentou achá-lo, não conseguiu encontrar e ele acabou se entregando. O empresário Marcos Vinícius Veloso Nogueira, proprietário da Marvin Veículos, foi preso na segunda fase da Operação Capital Oculto, deflagrado nesta terça-feira, ontem, dia 9, pelo Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico. Ontem foi preso um lá no Terras do Alphaville e hoje ele, né, o Marcos Vinícius Veloso Nogueira. A operação foi deflagrada ontem. No bojo da operação do DENARC 68, que investiga lavagem de capitais oriundas do tráfico e do bonde dos 40, em Teresina. Diferente dos demais alvos presos após a deflagração da Operação Capital Oculto 2, o empresário Marcos Vinícius não foi localizado durante o cumprimento de mandato de prisão e de busca e apreensão em seu desfavor, mas acabou procurando a sede do DENARC, acompanhado de seu advogado, para se apresentar. A ocasião que foi dado cumprimento do mandato de prisão preventiva,
expedido pelo juiz da Central de Inquérito. Está preso, né? Além do Marcos Vinícius Veloso Nogueira, a Polícia Civil chegou à prisão de outro empresário que atua no ramo de revenda de veículos. Foi ontem esse aqui, o Deivson José dos Santos Lima. Eu acho que é assim que fala o nome desse cara, né? Deivson. Foi o de ontem. O José dos Santos Lima. Vulgo Deivson Estourado. Estourado. Localizado no condomínio Terras Alphaville, na Zona Leste de Teresina. Pois é. Até o segundo dono de... É tão comprida aqui a história aqui, é tanto crime. Semana passada foi um da Barão Reis. Semana passada foi um da Barão Veículos. Então são 3, né? 3 vendedores de carro. Né? Rapaz, será o mal, rapaz, esses vendedores de carro. Aí tem uns agora que mudaram para gado e para terra. Que os de Barras largaram carro e partiram pro gado. Gado é bom também. Vendendo bezerro. Dá pra dar um desdobro, né? Não dá pra pegar não. O boi é bicho, né? Pegar pelo chifre. Negócio brabo. Gente, vamos aqui dar voz aqui a Teônia. Vou colocar aqui o vídeo dela e externar mais uma vez a solidariedade aqui do nosso jornal Águia Web com a jornalista Teônia Oliveira, né? Isso, Teônia Oliveira. Teônia Oliveira, que está sendo ameaçada aí pelos bolsonaristas, né? E estão achando que a internet aqui é igual lá nos Estados Unidos, lá na terra lá do Donald Trump. Pode fazer o que quiser, né? Tomara que não vai ser assim, né? No futuro, né? Já tá, no presente está quase, mas estamos tentando reagir. É verdade. Tá no ponto aí. Viemos fazer um registro de ocorrência depois de receber muitos ataques, por ser mulher, por me posicionar contra a família Bolsonaro, por estar na linha de frente em defesa da democracia. O reflexo disso é que eu sou atacada diariamente, de forma cotidiana na internet, mas a partir de hoje a gente está iniciando a dar um fim nisso, porque a internet não é terra sem lei, eu não vou ficar calada e não vou aceitar ataque de ódio transvestido de liberdade de opinião. A gente está aqui na antiga sexta delegacia de polícia, né? E aí até onde tem trazido denúncias gravíssimas em relação aos ataques que ela tem sofrido na internet, por se posicionar politicamente, por ser mulher, ataques que passaram o limite da razoabilidade, que tem chegado a atacar inclusive a família dela, as situações familiares delicadas. E não, a internet, como ela acabou de dizer, não é território sem lei. E nós levamos aqui já conhecimento da autoridade policial que fará todos os expedientes necessários para a individualização desses agressores, que a grande maioria se esconde atrás, usam, né, a sua covardia e se escondem atrás do perfil falso na internet. Mas a Polícia Civil do Estado do Piauí tem mecanismos hoje muito modernos, mecanismos eficazes de poder individualizar esses criminosos, né? E vamos, é só o primeiro coletivo que tem dos ataques que são feitos a ela, mas tenho incentivado até onde a todos que tiverem, ela colocar para que sejam investigados, colocar para a individualização desses criminosos, que é para que sirva de exemplo e isso não aconteça com outras mulheres e outras jornalistas aqui no estado do Piauí. Em defesa da democracia, em defesa da liberdade de expressão, porque ataque de ódio, aqui não. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. E eu acrescento mais, Teônia, defesa da soberania, da existência do Brasil como país. É o que está em jogo. É verdade, né? Então, fica aí de exemplo, né, para quem está fazendo discurso de ódio. A internet, ela tem que ser usada com responsabilidade, entendeu? E ela também, né? Lembrando aqui, ela que chamou a Michelle. Isso, de garota de programa, né? Ela disse que ela trabalhou, não é? Que como garota de programa, supõe-se que sim, né? Ninguém sabe se sim ou se não. Não tem nada a ver com a vida lá da Michelle, né? Tanto esquerda quanto direita tem que tomar cuidado, porque internet não é terra sem lei, não. Pelo menos não é pra ser, né? É terra sem lei e deveria não ser. Olha só, para você abrir uma conta numa startup, né, no Nubank, para você abrir uma conta num banco digital, qualquer coisa, como é que eles fazem? Dá para você abrir uma conta falsa, um perfil falso num banco? Não, né? Porque o banco exige o quê? Biometria, né? Facial, né? Por que a Big Tech não exige isso?
Como é que eles abrem uma conta falsa? Verdade. Qualquer pessoa... Tecnologia eles têm, não tem? Para averiguar se é o Roberto que está lá, se é o Chico Leite que está lá, se é o Marcos André. Eles não fazem porque eles não querem. É verdade. Isso facilitaria até mesmo o uso da internet, né? Porque aí todo mundo ia saber, olha, eu estou conversando com esse perfil, isso aqui realmente é fulano de tal, dos Anzóis. Né? Tem gente que teve uma mulher aqui no Brasil que deu 160 mil reais para um caboclo se fazendo passar por ela uma mosca, pensando que ia se casar com ele. É verdade. Por que não usaram lá a biometria para saber, para a coitada não ser enganada, que não ia se casar com pediu o Elon Musk, o mais rico do mundo, dava de dinheiro para a mulher. Pois é. Outra coisa aqui para encerrar no jornal, o pessoal fala muito em perseguição, o Bolsonaro, tá lá rolando lá o julgamento dele. E muitos advogam perdão e tudo, aquela história toda. E eu faço uma pergunta. Vamos dizer que a gente acompanhasse a visão do ministro Fux e atender à vontade do Donald Trump e perdoar o Bolsonaro. Será que se ele for perdoado, ele vai se comportar? Fica a pergunta, né? Fica essa pergunta aí para os nossos internautas, né? Mas provavelmente acho que não, né? Ainda mais ele como... Aí, se ele for perdoado, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas. Ele como principal, digamos assim, líder da direita, ele vai ter que fazer alguma coisa, se posicionar, não vai se comportar de jeito nenhum, não. Pelo contrário. A grande questão é que a extrema-direita, o nazismo, o fascismo, todo lugar ele chegou ao poder através do voto. Porque não tem um lugar mais esculambado, avacalhado do que os Estados Unidos. Porque é um lugar onde o Donald Trump consegue se reeleger, depois de ter invadido o Congresso, ter morrido gente, dele ter praticado vários crimes, ter sido julgado, ter sido condenado, nada conseguiu parar ele. Ele hoje é o presidente lá e está acabando com justiça, ele não respeita Congresso, não respeita coisa nenhuma. O problema dele é lá. Aqui a gente está tentando fazer com que a coisa funcione, né? Legalmente aqui dentro do nosso país. E eu sempre digo isso. Justiça não é uma coisa boa, ninguém está aqui, porque a justiça é linda e maravilhosa, não tem erro, não tem defeito. Só que, mesmo imperfeita, você que está me ouvindo, vá por mim, a ausência dela é muito pior. É verdade. Então... Ontem a Folha de São Paulo já dizia que o governador de São Paulo, o Tarcísio, porque ele no dia 7 de setembro atacou as instituições, atacou a justiça, já tem um bocado de gente lá do empresariado da Faria Lima que já não está olhando para ele com os mesmos olhos. Porque nós temos que resolver em 2026 se nós queremos que o Brasil seja um país ou se aqui seja um cabaré da Maria Joana. Aliás, tem cabaré organizado. A tia Carmen lá em Porto Alegre está cobrando um adicional de 50% se o caboclo for americano lá no cabaré dela. Foi taxado, né? Ela tá taxando também. Taxação recíproca. Porque eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse, eu já tinha ido fazer uma visita lá a ela, porque eu sou admirador lá da tia Carmen, lá em Porto Alegre. Com isso, a gente encerra a edição 129 do seu jornal Águia Web, e pede que você se inscreva no nosso canal no YouTube. Tá bombando, cheio de cortes no nosso canal no YouTube. A gente já vai para mais de 30 mil visualizações no YouTube. Tem muita coisa lá, muito assunto interessante. Se inscreva, alerte lá o sininho para as novas publicações. E às 19 horas a reprise desse jornal. E amanhã vamos rogar aqui ao Deus do Roberto e aos orixás para que a gente esteja aqui no Batente. Buenas tardes. É isso aí, gente. Obrigado. Boa tarde. Que Deus abençoe e até amanhã. Horas e 7 minutos.